Flamengo prepara a despedida do zagueiro Fabrício Bruno. Preocupação com o meia Nico de la Cruz. E Tite fala pela primeira vez sobre polêmica envolvendo o Gabigol. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Mengão que venceu o Amazonas ontem por 1-0, gol de Pedro, o mesmo placar do primeiro jogo, no agregado 2-0. Pedro também fez o gol no Maracanã. A torcida saiu daqui ontem satisfeita com a classificação e parte da torcida criticou aí a atuação do time. O que você achou ontem? Vale a classificação? A atuação fica em segundo plano? Você gostou do que viu em campo? De quem é a culpa? Por que o Flamengo não rende tanto quando paralisa o futebol, né? Já que o Flamengo não entrou em campo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, porque a competição foi paralisada. E aí, depois de alguns dias, o Flamengo entrou em campo ontem e vai agora levar mais alguns dias para entrar em campo contra o Milionários, que é o próximo jogo, na próxima terça-feira, dia 28 de maio, já que não teremos o jogo contra o Grêmio, né? Mas a CBF já retomou aí o Campeonato Brasileiro. O Flamengo volta a campo contra o Vasco na 7ª rodada, no início de junho. Bom, a gente falou muito sobre a atuação do time na live de ontem e a gente vem agora com os bastidores, né? Porque o Tite, ele deu a entrevista ontem, né, coletiva, após o jogo, falou sobre vários aspectos, né, falou sobre a participação dos garotos, as mexidas surtiram efeito, né? O Igor Jesus que entrou, o Pedro acabou fazendo um gol num chute do Igor Jesus. O Luiz Araújo entrou muito bem, foi considerado um dos melhores em campo ontem. Entrou querendo o jogo o tempo todo. E o Tite falou, né, sobre essa situação. Ele foi perguntado, inclusive, se ele estava jogando com o regulamento embaixo do braço, porque o Flamengo passou perigo, né? Passou sufoco aí uma parte do tempo contra o Amazonas. O Amazonas também teve chance de fazer o gol, mas o Mengão saiu classificado, está nas oitavas da Copa do Brasil. O que chamou a atenção foi a não utilização do Gabigol. O Tite tinha direito a 5 alterações, fez lá as 5, chegou a colocar o Matias Vinha, né? Colocou lá outros jogadores, mas o De la Cruz ficou o Gabigol ficou no banco de reservas. Ele foi perguntado sobre a polêmica, né, que envolveu aí o jogador com a camisa do Corinthians, e pela primeira vez o Tite abriu o jogo sobre essa situação. E aí o treinador revelou que o atacante o procurou para uma conversa em particular, assim como fez com os companheiros, e apontou caminhos para uma recuperação do ídolo no clube. Aí o Tite disse: teve uma conversa comigo e com o grupo. Ele externou o seu sentimento, passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi, e só tem um caminho: o trabalho, a recuperação através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência de trabalho e das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes. O Gabi é importante, disse o treinador. Essa aí foi a primeira vez, né, que o Tite comentou aí sobre esse caso, da entrevista, do pedido de desculpas do Gabigol. O Gabigol assumiu que vestiu a camisa do Corinthians. Ele não entrou em campo ontem, apesar de ter sido relacionado para a Copa do Brasil. O Tite ficou aí com o Pedro em campo e o Pedro marcou mais uma vez, é o artilheiro do Mengão na temporada. O Tite não contemporizou essa situação do Gabigol, disse que ele procurou, teve aí uma conversa e disse que o Gabriel precisa de trabalho, precisa dar um retorno em campo. O Gabriel ele precisa aí voltar a fazer gols, jogar bem, ser decisivo. E é isso que vai dizer aí muito sobre o futuro do atleta no clube. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa fala do Tite aí envolvendo o Gabigol. Bom, ainda falando sobre o jogo, o meia Nico de la Cruz ele pediu para sair durante o segundo tempo, né,
contra o Amazonas, e aí no intervalo o uruguaio já havia se queixado, né, pro Tite. E após o jogo, o Flamengo divulgou que o uruguaio Nicolás de la Cruz sofreu um trauma no joelho direito e será reavaliado no Ninho do Urubu. Porém, eu já entrei em contato com uma fonte do Flamengo que já chegou, né, tem folga hoje, se reapresenta amanhã, e aí essa fonte, ligada ao departamento de futebol, disse que o departamento médico do clube informou que não foi nada grave, já foi de imediato descartado a lesão, foi mais o trauma mesmo, só a pancada, né? O Nico recebeu uma pancada muito forte no jogo de ontem e não preocupa para os próximos jogos. Então, uma notícia boa aí, ele que estará com o grupo amanhã nesse retorno, né, após aí a folga para o elenco. O elenco se reapresenta amanhã, já avisando a preparação para o jogo contra o Milionários no Maracanã. Jogo importantíssimo, é o último jogo da fase de grupos, né, aquele jogo da classificação, se vai classificar em primeiro ou se vai classificar em segundo. O Flamengo só depende dele. Se vencer aí o Milionários, está classificado. Agora, se o Bolívar perder em casa, na altitude, para o Palestino, o Flamengo entra como primeiro do grupo. É importante, né? Porque o Nico é o motorzinho do time do Flamengo. Joga muita bola o uruguaio. Então não preocupa. Foi descartada a lesão. Departamento médico então informando que foi só uma pancada, um trauma, um susto no jogo de ontem. Até por precaução ele levantou a mão, pediu para sair no segundo tempo e o Tite colocou aí o Luiz Araújo, né? Foram duas substituições, as duas primeiras do Flamengo. Ele tirou o Alan, que jogou também uma barbaridade, correu o campo todo. Ele tirou o Alan e o De la Cruz, colocou o Igor Jesus e o Luiz Araújo. A partir daquele momento, mudou um pouco o jogo do Flamengo. O Flamengo começou a sair mais, o Flamengo começou a atacar mais, criar mais a jogada, chutar mais, porque o Luiz Araújo ele chuta bem, né? E ali começou, né, a reação do Flamengo. Então, notícia boa aí envolvendo o uruguaio Nicolás de la Cruz. Sobre Fabrício Bruno, saiu agora uma nota no GE. O Fabrício é o zagueiro mais regular do elenco desde 2022, quando chegou ao clube, e está aí já em clima de despedida, vai para o West Ham, mesmo clube do Lucas Paquetá lá na Inglaterra. A negociação entre as partes está muito avançada, restam pequenos detalhes burocráticos, e aí o GE lançou: quando será a despedida de Fabrício Bruno? A tendência é que seja no jogo contra o Milionários, na próxima terça-feira, 21 horas, horário de Brasília. Enquanto essas diferenças ainda não estão equacionadas, o departamento de futebol já debate internamente os próximos passos do zagueiro, de uma forma que ele não se prejudique nem perca a oportunidade de jogar na Premier League. Tite e comando da pasta entendem que trata-se de uma chance única. Não colocá-lo em risco de lesão é uma preocupação. Embora seja titularíssimo com o Tite e liderança valorizada pela diretoria, tanto o Flamengo quanto o treinador entendem que não havia o que fazer diante de uma investida tão agressiva por parte dos ingleses. O West Ham está disposto a pagar 84, né, milhões de reais, em caso de bônus, metas alcançadas e tudo mais. São 15 milhões de euros, 84 milhões de reais. Só lembrando, gente, que o Flamengo comprou o Fabrício Bruno no início de 2022 por 15 milhões de reais e está vendendo por 84 milhões de reais. Foram 26 meses, 114 partidas oficiais, 5 gols e um rendimento absurdo dentro do campo. Essa preocupação aí é uma preocupação tranquila, viável, por parte dos ingleses. O Flamengo também tem uma preocupação, porque se vendeu o Fabrício Bruno, se está aí nos trâmites finais, não pode colocar em risco, né, essa operação, de repente colocá-lo em campo e ele machuca, e aí os ingleses desistem, né, da compra. Aí então tá todo mundo nessa questão aí, o Flamengo, o Tite, a comissão técnica, o departamento médico e também os ingleses, porque a partir do momento que assina o contrato, aí ele passa a ser jogador do West Ham. Só que a janela ainda não abriu, a janela vai abrir em julho. Então o Flamengo está aí estudando e trabalhando para fazer uma despedida para o Fabrício Bruno nesse jogo aí contra o Milionários pela Libertadores da América. Deixa aqui nos comentários sobre essa situação. Qual a sua opinião? O Flamengo vendeu bem o Fabrício Bruno? Esportivamente,
tem alguém para substituí-lo, né? Tem uma reposição à altura de um zagueiro de seleção brasileira, já que o Fabrício Bruno é zagueiro de seleção, e a parte do dinheiro. Lembrando que o Flamengo tem 100% do Fabrício Bruno, tá? 100%. O dinheiro vai todo para o Flamengo. O West Ham vai pagar aí uma parte à vista, uma parte um ano depois da assinatura de contrato e uma outra parte 2 anos depois. Então vai ser aí fatiado, né, esse valor aí pago pelos ingleses pelo zagueiro Fabrício Bruno, né? A tendência é que o Léo Ortiz assuma a titularidade ao lado do Léo Pereira após a saída do zagueiro Fabrício Bruno. Ainda tem o Davi Luiz na zaga e o Cleiton também, que vem sendo sempre relacionado, né, no elenco principal aí para os jogos do Mengão. O certo é que o Flamengo, no meio do ano, assim que abrir a janela, vai buscar a contratação de um zagueiro. Isso aí eu já conversei com algumas pessoas que trabalham no futebol, né? Galera da pasta aí do futebol que contrata, empresta, manda embora, enfim. Isso aí é unânime. O Flamengo vai ao mercado contratar um zagueiro para repor a saída do titular Fabrício Bruno, zagueiro de seleção. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, gente, eu volto ainda hoje. Estou em Manaus, meu voo é 5 da tarde, então ainda vou descansar aqui um pouquinho, vou comer um peixe daqui a pouco na hora do almoço, junto com meu parceiro Wesley Ramon, né? Ele que está aqui ainda também, o voo dele é depois do meu. Eu não vejo a hora de chegar logo em casa, né? Já para encontrar aí a família, porque realmente é muito tempo fora, aqui é um calor, é muito quente, mas é sempre bom encontrar a galera de Manaus, é um carinho também, uma receptividade muito grande, a galera pedindo para tirar foto, Rafa Melo e tal, que o Flamengo vem jogar pouco aqui, né? Curiosamente, o Flamengo jogou aqui em janeiro, né, contra o Audax pelo Campeonato Carioca, e agora em maio retornou. A gente não sabe quando que o Mengão joga novamente na Arena da Amazônia para encontrar aqui com essa galera, com essa rapaziada boa, né, e dar aquele abraço, falar de Flamengo, a resenha é sempre incrível. E na parte da tarde a gente volta com uma informação importante sobre o estádio do Flamengo que está andando, as negociações estão avançando entre Flamengo, Caixa, Prefeitura, né, todo mundo aí que está tocando esse projeto. Eu estou acreditando muito que vai sair, é o sonho da nação rubro-negra. Acredito que o Flamengo vai comprar esse terreno, né, que está aí sob comando da Caixa Econômica Federal. Teve uma reunião ontem em Brasília e vai ter uma reunião decisiva no Rio de Janeiro. Então a gente, na parte da tarde, vai trazer todas as informações sobre o estádio do Mengão. Teve uma galera que ficou até com medo, né, com a informação de que o Flamengo e o Fluminense vão administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. Aí falaram, poxa, mas se o Flamengo vai pegar o Maracanã há 20 anos, vai fazer obra, né, para tirar as cadeiras do setor norte do setor sul, para aumentar a capacidade do estádio, o Flamengo não vai continuar com essa ideia de estádio próprio. O Flamengo vai dar uma relaxada. E repito, uma coisa não inviabiliza a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Flamengo conseguiu aí a concessão do Maracanã junto ao Fluminense, mas paralelamente trabalha na aquisição do terreno para construir o seu próprio estádio. O Flamengo é um clube gigante no mundo, tem que ter aí o seu estádio, a sua casa, a sua arena. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!